Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse evangelho que estamos realizando pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A Casa do Caminho está localizada na Rua Estado de Israel, número 59, na cidade de São Paulo, no Brasil. E é com grande alegria que levamos mais esse evangelho, que esperamos que chegue a cada lar, a cada pessoa que esteja disposta a ouvir algo da Boa Nova, a ouvir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Então nós sugerimos que cada pessoa que busque um lugar tranquilo, calmo, sem ruídos, que sente confortavelmente, e se desejar faça uso da respiração, inspirando, expirando, e assim vamos mudando a nossa frequência, vamos levando o nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, aos protetores da Casa do Caminho, especialmente ao nosso mentor Itaporã. E assim vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui realizando esse evangelho e levando a palavra de Jesus. E a ti, Jesus, Mestre amado, que sempre nos acolhe com tanta serenidade e nos envolve em seus braços, que nos dá o seu amor com toda a sua fraternidade. A ti lhe rogamos mais uma vez que dê sustentação aos nossos trabalhos, que dê muita inspiração, intuição ao nosso querido Regis, que vai falar sobre o tema A Piedade do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele possa estar bastante inspirado e todos nós bastante atentos, atenciosos à mensagem que será trazida e que ela possa ajudar em nossa transformação moral, ajudar em nossa evolução, que cada dia nos tornemos melhores. Mestre amado, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Regis, acho que você vai ter... Perfeito. Saudamos a todos, dando boas-vindas no Evangelho do Grupo Espírita Casa do Caminho. Hoje nós iremos estudar uma parte do capítulo 13, cujo título não saiba a mão esquerda o que dá à direita ou o que faz à direita. No item 17 desse capítulo 13º, há uma mensagem que Kardec adicionou ao capítulo, é assinada por Michel, um mentor espiritual. Michel escreveu na cidade de Bordeaux em 1862, 1862. Essa mensagem intitula-se A Piedade. É realmente muito profunda e Kardec, inspiradamente, a trouxe para o nosso conhecimento e ela é aberta com a seguinte afirmação: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz para Deus. Olha a importância desse sentimento, a piedade, ela, irmã da caridade, nos mais aproxima de Deus. O sentimento de piedade é essa solidariedade que nós sentimos com os nossos irmãos em sofrimento. Isso acontece, não?
Vocês já se identificaram, já se perceberam num determinado momento onde nós estamos tomando uma sopa quentinha, um alimento saboroso, e aí nós lembramos daquelas pessoas que estão esta noite com fome, uma mamãe ou um pai que dê uma água com açúcar para o filho, para que eles não chorem de fome e todos se recolhem. A gente sente. Nessa noite fria, aqui em São Paulo hoje está um pouco frio, e quando nós puxamos o cobertorzinho e sentimos a nossa cama aquecida, nós lembramos daqueles que não têm essa oportunidade de se recolherem num leito confortável, aquecido, pois estão numa casa úmida, o vento frio entrando entre as tábuas do barraco, e a gente sente uma piedade, uma solidariedade vem ao nosso coração e a nossa prece se eleva a Jesus para que possa aquecer a todos com o seu coração generoso. Não é assim que nós sentimos, gente? É a piedade. A piedade nos aproxima dos nossos semelhantes. Ela faz com que a gente possa segurar a mão de uma pessoa que sofre e se solidarizar com essa criatura. Essa solidariedade, ela não precisa de recursos financeiros. Nós, para que possamos conversar com alguém que tem um sofrimento, uma dor muito profunda, nós não precisamos de recursos maiores do que essa piedade, essa solidariedade que nos coloca ao lado de uma criatura. A gente pode dizer, mas eu não tenho, não sei falar, eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que dar. Na verdade, todos nós podemos. Porque quando nos mobilizamos, sentimos a piedade entrar no nosso coração, o que nós fazemos? Nós somos envolvidos, assistidos por seres superiores, e esses seres superiores, eles então nos inspiram quanto ao que dizemos, o que fazemos, como podemos assistir a essa pessoa que teve um filho que partiu em idade muito jovem, em tenra idade para a pátria espiritual, alguém que perdeu o emprego e se desespera com assistência à família, ou alguém que está sozinho, uma pessoa idosa que repete a mesma história mais que uma vez e, de uma maneira piedosa, a gente ouve e se solidariza com aquela pessoa. Não é? Parece que dentro do coração da gente, nós sentimos um calor, uma alegria, uma realização quando nós nos devotamos a uma pessoa que está em sofrimento, não é verdade? Lembramos que esse era o sentimento do Divino Mestre Jesus quando de sua passagem aqui como encarnado no planeta Terra. Ele era procurado por todas as gentes, não é? Ele foi procurado por dois irmãos que eram deficientes visuais e que pediam: mestre, tem piedade de nós. E Jesus, olhando para eles com compaixão,
com piedade, solidariedade, perguntou se eles tinham fé e processou a cura desses nossos irmãos. Nesse episódio, Jesus pede que eles não contem para ninguém, porque, na verdade, quem curava era Deus. E ele humildemente pede que os dois beneficiados não divulguem o que ele havia feito. Então, vemos que Jesus assiste a mulher adúltera, Jesus assiste as irmãs de Lázaro, que havia então tido, consideravam que ele havia desencarnado, e ele novamente traz Lázaro, chama Lázaro para a vida. Então, nós vemos que Jesus assistia à sogra de Pedro, ao amigo Lázaro, a Marta e Maria, suas irmãs. Jesus se mobiliza para assistir um centurião, como chama um cobrador de impostos, né? Mateus, para ser seu discípulo. Então, nós percebemos que Jesus a todos servia, a todos amparava. Não é esse sentimento da piedade, de dar atenção, de não medir esforços, até não reclamar do cansaço para socorrer o semelhante. Não é? Essas lágrimas que banham a nossa face quando nós socorremos, caem como um bálsamo sobre aquele que sofre. Ele se sente mais próximo de Deus. Olha, nós, na nossa tão minúscula reforma íntima, o nosso progresso espiritual ínfimo, nós já conseguimos sentir a fraternidade. Né? Então, esse sentimento doce que nos aproxima e nos equaliza, somos todos irmãos, filhos de Deus. O orgulho e o egoísmo são cáusticos e como que anulam qualquer sentimento de piedade que a pessoa possa sentir. Então, a impiedade, ela cresce, avulta no coração daquela pessoa egoística ou egoísta, que ela não se sensibiliza com o sofrimento alheio. Ela está voltada para si. Precisa quebrar essa cristalização e ela precisa sair, romper no seu casulo para poder, posteriormente, numa encarnação próxima, sentir esse doce sentimento, essa vibração que nos eleva ao coração de Jesus, o sentimento da piedade, da solidariedade, não é verdade? A gente falou de Jesus, mas o Divino Mestre, a gente tem esse respeito e muitas vezes não consegue enxergá-lo como um ser humano, com todas as agruras que o ser humano passa, a despeito de toda a história que nós sabemos de grande dor, de perseguição, de contrariedades e traições e decepções seguidas que Jesus recebeu. Mas ele não se abatia, ele não saía da a sua condição, não é, de Messias das nações. Ora, nós podemos enxergar um brasileiro muito próximo de nós, o nosso querido Chico Xavier. E aí vemos o sentimento da piedade expresso de uma maneira muito mais próxima, que a gente identifica e consegue fazer exercícios
no sentido de poder viver esse doce sentimento da piedade. O nosso querido Chico não media esforços e nem a justificativa do cansaço ou da doença ou do peso da idade para deixar de ir à casa espírita e trabalhar em benefício do semelhante. Mais de 400 livros, milhares, talvez milhão, de pessoas que passavam em Uberaba, em Pedro Leopoldo, procurando consolação, procurando as suas mãos, procurando a sua vibração. E o nosso Chico ficava até alta madrugada, abraçando, beijando a mão daquelas pessoas que o procuravam. Chegava até a abrir uma pequena ferida e gotas de sangue assomavam aos lábios do nosso querido Chico. Ele, então, nos seus doces sentimentos de piedade, ele a todos acolhia, a todos socorria. Aí a gente tem uma dimensão um pouco mais próxima de nós, não é? Aqui em Uberaba, no Brasil, uma pessoa que tem esse sentimento. Ora, será que nós podemos exercitar, começar a sentir esse carinho, esse sentimento de solidariedade para com o nosso semelhante? Eu acho que nós temos oportunidades. A casa espírita está a dar essa oportunidade. Ela nos proporciona tarefas para que, desde a mais singela até aquela de estatura, de administrativo, de atividades de diretoria, todas elas nós somos bem-vindos. A assistência social, então, ela nos aproxima muito do sofrimento. A população que não tem casa hoje e que mora em barracos, ou barracas que eram de camping, nome, não é, em inglês, agora abriga irmãos sem teto, sem água encanada, sem energia elétrica, sem oportunidades de se higienizar, de lavar uma roupa e de dormir com segurança, não é verdade? Então, a casa espírita se desdobra no socorro à família carente, ela visita os lares para fazer o atendimento fraterno, nos levando aquele trabalho que o Chico desempenhava em Uberaba, visitando os lares, levando um pouco do seu carinho, do seu perfume. A piedade do Chico era tamanha que o seu suor se transformava em perfume. Um dia nós chegaremos lá, mas o nosso sorriso, o nosso ouvido fraterno, o coração que pulsa, a nossa oração junto a esses irmãos, não é? É uma oportunidade grandiosa que nós podemos ter e que a casa espírita permite. Assistência social, ela é essa oportunidade. Vocês observam que todas as casas espíritas, elas vivenciam essas tarefas que o Divino Mestre incumbiu a nós, seus discípulos. Observem que a primeira casa que os discípulos estruturaram, ela ficava no caminho que é de Jerusalém a Jope, e que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, também descreve a Casa do Caminho. Ela promovia assistência à saúde,
Estevão, ele foi colocado na porta da casa do caminho, e Pedro o acolheu, e ele se transforma num dos grandes pregadores da doutrina de Jesus, da Boa Nova. Uma casa que levava o alimento, agasalhava a viúva, o órfão, socorria a todos, e que se multiplicou nos inúmeros exemplos de congregações que se espalharam pelas costas do Mediterrâneo, e Paulo, nosso amado Paulo, levando essas comunidades cristãs, não é? E os centros espíritas hoje nada mais são do que essas pequenas comunidades devotadas ao serviço do próximo, cuidando da saúde mental, cuidando da educação. Quantas escolas se multiplicam por esse Brasil, quantos serviços de socorro e assistência aos idosos, à criança, enfim, a todas as casas que são banhadas por esse sentimento fraterno da piedade. Nós, espíritas, então, ouvimos o Evangelho de Jesus e nos dispomos a servir, não é verdade? Então, amados, nós já nos solidarizamos. Nós banimos a impiedade, que é sinônimo de crueldade, dos nossos corações. E do púlpito das nossas casas, pregamos o Evangelho. E nós vimos a palavra do Espírito da Verdade, que eu anotei para não perder nenhuma das palavras do Espírito da Verdade. Agora, então, que Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, nós vemos que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que Jesus venceu o mal. E nós, como cristãos, iremos vencer a impiedade no planeta. E nesses momentos de pandemia, a piedade que avulta, que irradia, que jorra dos centros espíritas, acolhendo os espíritos que sofrem, acolhendo aqueles que sofrem nos leitos hospitalares, nos lares, nós temos essa tarefa grandiosa de vencer a impiedade. Vamos sanear esse mal gerado pelo egoísmo, pelo orgulho, saneá-los, erradicá-los, arrancar suas raízes do nosso mundo íntimo, pela reforma íntima, e, ganhando o planeta, levar como um grande incêndio essa impiedade como uma lenda, quando o planeta regenerado lembrar vagamente de um mal que acometia os seres humanos, a impiedade. E a gente vai precisar explicar para as crianças desse mundo regenerado que era um sentimento de crueldade que foi superado no passado, e desses núcleos cristãos, de todos os núcleos cristãos, pulsava a piedade, o calor, o amor que acolhia a todos, que transbordava o amor dos corações de todos, incendiando e se irradiando, combatendo a chaga da impiedade, essa epidemia que graçou uma vez no planeta Terra.
E no mundo regenerado, todos nós vamos nos consagrar ao trabalho de socorrer os mundos ainda de expiação e provas, outros mundos, e nós, com devotados, servir, amar, soerguer e deixar a piedade como exemplo no coração de todos. Fica, então, o convite para que nós, como verdadeiros cristãos, possamos viver a piedade, a solidariedade, o amor, o inegoísmo, a humildade, e assim nos transformando nos verdadeiros discípulos de Jesus. Que assim seja. Então agora é o momento das nossas vibrações. Vamos nos apropriar de toda a piedade que podemos escutar agora e doar em forma de pensamento a todos aqueles que nos são caros. Porque vibrar é doar. Então vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos nós, brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e também aos enfermos da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade. E em especial para nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades como doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações sempre o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, agradecidos por Jesus conosco, pelo privilégio, apesar do nosso isolamento temporário,
podemos estar unidos em pensamento e coração, em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, e com o coração reconfortado por Itaporã, pelas bênçãos, pelas energias recebidas. Vamos agora, com muita alegria, com muito amor, encerrar o nosso Evangelho e dizendo, num só pensamento, num só coração, a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Que possamos ter uma boa semana. Graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.